Olá, querido aluno, olá, querido professor da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem, aonde quer que você esteja nesse momento. Eu sou o pastor Kleber de Amorim e mais uma vez falo com vocês aqui dos estúdios da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo, aonde se faz muito frio nesse momento em que nós estamos começando mais uma pré-aula com você. O nosso desejo é que Deus te abençoe aí na igreja local onde Ele te plantou para frutificar no reino de Deus e que você seja um instrumento poderoso na edificação espiritual de todos os alunos da sua classe e que você tenha a noção clara e perfeita no seu íntimo de que você também está formando obreiros para ali na frente estarem sendo usados como você na obra de Deus. Deus abençoe, que você seja muito feliz nesse ministério e que você tenha a satisfação de nele poder louvar ao Senhor. Se você, junto conosco, aqui da Assembleia de Deus em Criciúma, do nosso canal ADC Educacional, está feliz, contente, se você se agrada do nosso conteúdo, pedimos que você então dê o seu like aí nesse vídeo e que você, se puder, também compartilhe nos seus grupos de relacionamento, nas suas mídias sociais, o nosso conteúdo, para que a gente chegue um pouquinho mais longe e se faça um pouco mais relevantes aqui nessa plataforma. Outros sim, pedimos também que você, em seus momentos de oração, de devoção, de intercessão, ore por toda essa equipe, porque nós estamos voluntariamente aqui dispostos a com você somar no reino de Deus, mas também precisamos muito das vossas orações para que a gente resista aos ataques do inimigo e continue caminhando, seguindo em frente neste lindo ministério. Além de voluntários, temos aqui na nossa equipe pastores como eu e outros que dirigem igrejas, que apacentam rebanhos e que querem o melhor para o povo de Deus. Então, seja bem-vindo à nossa equipe, seja bem-vindo ao nosso time, participe conosco em orações, interceda, faça a sua parte e o Senhor Deus vai lhe honrar. Estamos na quarta lição, na quarta pré-aula desse nosso terceiro trimestre. Nós estamos estudando hoje a lição que está proposta para o dia 23 de julho desse ano de 2023. Estamos com o pastor Douglas Batista, estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Aqui está a nossa lição, muito bem encadernada e o conteúdo, como sempre, extraordinário. E aí nós vamos partir diretamente para a nossa lição número 4, que tem como título Quando a criatura vale mais que o Criador. E já está aí na tela a nossa lição de hoje. A leitura bíblica vai estar em Romanos capítulo 1, dos versos 18 a 25, e creio que vale a pena lermos a nossa leitura sem corrermos o risco de perdermos tempo, porque a leitura ela é muito impactante, ela é muito profunda, ela é instigante e ela é desafiadora. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, autoritariamente, eles tomam a verdade e a transmutam e a deturpam. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Quem? Os ímpios, que usam de impiedade, aqueles que deturpam a verdade, eles são inexcusáveis por conta do livro das obras de Deus, que é a criação natural. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, ou seja, tendo acesso ao livro das obras de Deus, a natureza, não glorificam a Deus nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, também de aves, de quadrúpedes e de répteis.
pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente e amém. Temos aqui o texto de ouro para a nossa lição do próximo domingo, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A verdade prática para a nossa lição de hoje: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Nós pedimos desculpa porque aqui no sul muito frio e muita gripe, as pessoas com garganta irritada. Essa é a nova realidade. Peço desculpas para vocês, mas somos humanos limitados, mas queremos fazer o melhor para vocês. Temos a introdução e vamos direto para o nosso primeiro tópico da lição de hoje. O desprezo à verdade, a impiedade e a injustiça serão o primeiro subtópico. Mas antes de chegar no primeiro subtópico, vamos aqui à síntese do nosso tópico primeiro. A perversão moral do homem em desprezar a verdade divina o deixa à mercê dos seus desejos. Então, a perversão da moralidade, daquele padrão de usos e costumes, pesos e valores, aquilo que vai modelando esta sociedade, geralmente na busca por Deus, a perversão dessa moralidade, quando se despreza a vontade divina, acaba deixando o homem à mercê dos seus desejos. Como não há vácuos de poder, você ataca a moralidade como algo que restringe os homens no seu desejo de autonomia de Deus, de libertinagem dos seus sentimentos, né? Deturpação de toda a ordem. Então, neste avanço, tira-se a moral, como não há vácuo de poder, o que entra no lugar, os desejos do homem, e aí nós estamos vendo os seres humanos agindo e procedendo como bestas feras, pessoas que não têm mais moral, não têm mais limites, temor de nada e de ninguém, e aí nós estamos vendo a desordem e o caos sendo instalado nas sociedades modernas. Então chegamos no nosso primeiro subtópico, a impiedade e a injustiça. Então o termo impiedade, ele vai ter pelo menos duas traduções. A decisão do ser humano em viver como se Deus não existisse. Então impiedade é isso. Porque pecado é um ato pontual do erro. A gente já falou muito aqui na lição número 2 sobre o que é pecado, sobre o errar o alvo, sobre a morte do protagonista e sobre a incapacidade de acertar. A impiedade é o ato renitente do ímpio, que é o pecador que vive no seu padrão de iniquidade, preservando seus pecados de estimação e dando voz e vez ao pecado na sua vida. Então, o ímpio comete impiedade. E a impiedade é um ato que subjetivamente está afirmando que Deus não existe. E também da palavra adiquia carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo. Então, a primeira noção de impiedade é Deus não existe e depois não sou reto com esse Deus nem com o meu próximo. Veja que então o ímpio, ele vai gerando um ambiente de desordem tanto na vertical quanto na horizontal. Ambas as palavras revelam a situação da humanidade não regenerada ou que não é nascida de novo. Então a perversidade e a depravação moral que expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina. Então, quando se fala em verdade divina, a gente precisa analisar sobre que a verdade divina ela está
por detrás de tudo que é criado. Ou seja, ela dá base ao princípio de todas as coisas. A gente muitas vezes é tentado a lidar com o efeito das coisas e não com a causa dela. O princípio divino é a causa de toda a criação. Toda a criação ela está subordinada a ordens, a limites, a leis, que são os princípios divinos. O ímpio, então, quando ele, primeiro, quer afirmar que Deus não existe e depois não teme a Deus nem o próximo, ele vai se prostrar na depravação moral e depois ele vai desprezar a vontade, a verdade divina. E aí a perversão moral ela vai contra o temor a Deus e cauteriza a consciência, ou seja, ela queima, faz aquela cicatriz da queimadura que a pele fica rígida e ela fica toda inflexível. A cauterização da consciência humana é como se ele tivesse uma mente assim afetada e recusa do homem glorificar o Criador. E termina em que o homem nega a Deus de tal forma que não quer lhe adorar. O apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus, por meio da natureza, faz com que o ser humano possua conhecimento sobre o Criador. É aquela coisa do salmista e do patriarca Jó. Quando eu olho a criação, pergunto quem é o homem para que tu te lembres dele. Somos tão ínfimos diante de tudo que é criado que é impossível não olharmos para a criação e vermos que além dela há um Deus que possui uma mente extraordinária, que criou e, além de criar, organizou tudo isso. Por isso, ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina, nem do seu eterno poder. Nós temos depois a Bíblia como o livro das palavras de Deus, mas a natureza como o livro das obras de Deus. Das obras de Deus ninguém escapa. E é por isso também que o espírito do anticristo ele resiste tanto à pregação do Evangelho. Em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino. É aquela história lá de Gênesis, vocês serão deuses segundo a serpente. Então isso vai levar o homem à autoidolatria. Por quê? Porque ele despreza o livro das obras de Deus, ele não tem temor de Deus e não se preocupa com o próximo, acaba em devassidão moral, por fim tem a mente cauterizada e não glorifica a Deus. O processo seguinte é essa autopercepção de que eu posso, que eu consigo, que eu vou e ninguém me segura. Isso é uma autoidolatria, se percebendo como Deus. Eu faço aquilo que eu quero. Glória a mim mesmo, louvado seja o meu nome, como se diz na brincadeira lá. Suas ideologias rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral. Então, fora da revelação bíblica, as religiões que se manifestam sempre são naturais, oriundas e advindas do coração do homem, e a percepção de si mesmo, os seus desejos, as suas concupiscências, que são latentes dentro de si, elas acabam promovendo, criando, formatando um culto carregado de idolatria, egolatria, autolatria e a perversão moral. Veja que o nosso Deus, que é santo, ele se satisfaz na criação, e no seu sábado, no sétimo dia, ele se satisfaz, ele olha para o que ele criou, para ele está tudo muito bom, ele se realiza nas coisas que ele cria e as coisas que ele cria são boas. Deus é bom em todo tempo, tudo o que ele faz é bom, então ele se satisfaz. Já o homem, quando se põe na posição de Deus, a satisfação de si são suas concupiscências e geralmente pervertidas, levando ele a todo tipo de devassidão, inclusive a moral, que vai levar à prostituição sexual. Então, olha a relação que a gente faz. Deus, que é Deus em si mesmo, ele não perverte
se nos seus sentimentos ele é santo e a satisfação dele está ligada a coisas excelentes. O homem, quando se faz Deus, ele se percebe Deus e ele quer satisfazer a sua inclinação maligna, e o culto que parte do coração dos homens acabam gerando essas coisas prófanas. 3, o culto à criatura. Ao rejeitar Deus e suas leis, os filhos da ira, segundo Efésios 2 e 3, são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos. Então, rejeita-se a Deus, Deus retira-se de cena, o homem fica só e se cumpre o que Paulo está dizendo em Romanos de 1, 18 a 25, que acabam caindo em perversidão. Paulo também está falando aos Efésios que eles são filhos da ira e eles estão à sua sorte abandonados por Deus. A corrupção moral do ser humano deriva de sua rebelião contra Deus. Sua natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar do Criador. E é por isso que você vê que nessas igrejas seculares, porque você não queira pensar que esse agregamento, olha a palavra igreja, agremiação, seres gregários, agregamento, essas multidões que se agregam, elas não estão louvando alguém. Não há vácuos de poder na realidade da criação. Ou se está adorando a Deus, ou se está na dimensão demoníaca. E aí, então, na dimensão demoníaca e nas igrejas dos homens, nesta religião secular, onde a satisfação se dá pela consumação de atos pecaminosos, você vai ver os grandes ícones, os artistas, os homens destacados, sendo os deuses dessa religião. Então, a devoção à criatura é uma afronta à santidade de Deus. Assim, na religião, seres criados são cultuados, nas ciências a matéria ela é absoluta, está acima de Deus, mas a ciência dos homens também não consegue provar a eternidade da matéria, ela teve que ter um começo, não é? E na sociedade, os artistas, atletas, políticos, líderes religiosos se tornam uma referenda de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito eternamente. Então eu coloquei aqui como subsídio desse primeiro tópico, que fica claro que, a religião natural é a expressão do sentimento religioso inerente ao ser humano sem a revelação divina. Essa religião natural ela é estéril, ela é amorfa e ela é incapaz de salvar. Então ela é estéril porque não cria, ela é amorfa porque ela não tem forma, ela é totalmente desmesurada e desordenada e ela é incapaz de salvar. Ou seja, ela é a manifestação de sentimentos em um momento. Quando se fala de religião natural, se vai falar desse sentimento religioso inerente a todo ser humano. E a realidade é de que, na história, nenhuma sociedade ela é oriunda do ateísmo. O ateísmo sempre foi uma decisão individual. No academicismo, nesses ambientes de ensino, o ajuntamento, o agregamento de ateus formando esta religião, porque o ateísmo também é uma religião. Ela liga, ela junta, ela faz conexão de pontos, de pessoas. E quando você fala o ateísmo, esse prefixo o a de negação, ao teísmo, ou à realidade de Deus, se torna uma religião porque está falando contra Deus, negando Deus. Então ela entra no campo também da teologia, ateísmo, de teos, de Deus. Então, a religião natural é algo que estará presente em todas as sociedades humanas sempre enquanto houver este mundo. Então, como não se livra deste sentimento? Então, o que é advindo dele, sem a revelação das Escrituras Sagradas e a regeneração do Espírito Santo, é religião natural e é tudo estéril, amorfo e infrutífero para a salvação. 2, a natureza é o livro das obras de Deus e por ela os homens são
indesculpáveis diante do Criador. Então podemos dizer que a própria natureza, a cada dia que se revela, ela é um evangelho, sempre trazendo consigo uma novidade. E 3, na falta da revelação, uma divindade precisa ser inventada. Não há vácuos de poder, como eu já tenho dito aqui. Explore bem esses 3 pontos e você vai praticamente sintetizar todo esse primeiro tópico da nossa lição. E aí chegamos no segundo tópico da lição de hoje, e ele tem por título A Revolução do Pensamento Humano. A síntese para o nosso tópico 2 nos diz que o desdobramento histórico e cultural do Renascimento culmina na relativização dos valores divinos. Então, em um determinado momento da história humana, principalmente na Era da Graça, os homens começam a, como se diz usualmente hoje em dia, sair da caixinha da religiosidade, principalmente católico-romana no Ocidente europeu, e aí então eles buscam, assim como no Éden, na Torre de Babel e antes no dilúvio, eles buscam uma vida sem Deus, não é? E o Renascimento é mais uma dessas tentativas. Então, nesse segundo tópico está a riqueza cultural dessa nossa lição de hoje. E aí, então, você pode despender bastante tempo nesse segundo tópico, porque há muito assunto para ser conversado. Por exemplo, o pastor Douglas vai tocar no renascentismo. E aí, então, aqui da lição a gente tira esse texto. A Renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental. Aqui, diga-se, no catolicismo romano. A característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, né? Quando você vai falar de racionalismo, fatalmente você cairá em René Descartes e no cogito, e aí você vai ver que a dúvida acerca de tudo, inclusive de duvidar, é aquilo que envolve o pensamento de René Descartes. Ou seja, tudo devia ter uma explicação racional, do raciocínio, do intelecto, de uma lógica apurada. Coincide com o início da Idade Moderna. Então, a visão teocêntrica, onde Deus é o centro de tudo e a teologia é a rainha das ciências, junto com o direito, com a lógica e a medicina, foi mudada por uma concepção antropocêntrica. Agora, o homem vai ser a medida de todas as coisas. Temos aquela famosa imagem do homem vitruviano lá, do Galileu, né? Aquele homem nu assim com os braços formando uma espécie de um gráfico e um círculo à sua volta, o homem sendo a medida de todas as coisas. No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. E aí quando você, por exemplo, pega o mundo, você pega o mundo assim, e você, a partir da sua lente, quer ver o mundo, você fica preso e limitado ao espaço em que você vive. Você não consegue ver além das montanhas. Você precisa subir a montanha, ou subir o vale, chegar no alto da montanha para ver o mar do outro lado. Você não tem essa percepção. Então, quando você sobe, você vai perceber que não há lentes possíveis para subir e ver a Terra do jeito que ela é por inteiro. Por quê? Porque no grau, no côncavo e o convexo das lentes, se você fosse colocar, né? Outro dia eu estava vendo um físico falando que se nós fôssemos subir e levar, né, para o alto um telescópio, ele precisaria de uma lente de 200 metros de diâmetro. Olha o tamanho dessa lente, ou seja, não há tecnologia no mundo e nem como levar essa lente lá em cima para eu colocar ela numa posição que num ângulo ela coubesse a Terra toda dentro dela. Então, quando você tenta colocar na ótica humana a explicação para as coisas do divino, você não consegue nem na imanência, né? Aqui, pertinho, você não consegue ver o mundo do jeito que ele é, porque nós temos as divisões das terras, os mares no meio dos continentes, a coisa é muito grande, então na imanência você não pode e na transcendência você não consegue. Então, é muita arrogância do homem querer explicar a criação a partir de suas lentes. A revolução científica e literária, que se deu a partir do Renascimento, contribuiu para o surgimento do humanismo. E aí eu coloquei um subsídio para vocês, que é oriundo aqui da História da Teologia, do nosso curso médio de Teologia
do Instituto Bíblico Esperança. O texto eu tiro desse livro e coloco aqui para você. Você pode dar aqui pausa no nosso vídeo, você pode ler com calma esse material, que ele é muito lindo, que diz assim: a transição da Idade Média para a Idade Moderna foi marcada por transformações políticas, econômicas, sociais e culturais, iniciando aproximadamente no século XIII, ali por 1200 e tanto. Com o renascimento do comércio, o processo de transformação estendeu-se até meados do século XVII. Então, quando falamos hoje de globalismo, a experiência que nós temos é a mesma de quando se passou da Idade Média para a Idade Moderna, aonde o comércio vai influenciando, né, essa comparação de culturas, essa transculturalidade, ela vai moldando a mente da época e ela vai alargando, esgarçando conceitos. E é muito lindo quando você pode, né, juntar culturas e as comparar. Somando-se a essas transformações, podemos perceber que a obra dos pré-reformadores foi uma tentativa sincera de deflagrar uma reforma que fizesse viva a religião, que tivesse as Escrituras como única norma para a vida. Esses movimentos, porém, não obtiveram êxito na sua época. Então, veja, é um processo gradual, inclusive de racionalidade também. Você vai ampliando fronteiras, você vai se comparando a outras culturas, você vai, então, almejando um pouco mais, e a visão teocêntrica católico-romana, ela é, de certa forma, autoritária e impositiva. Então, com esta evolução da humanidade, acaba surgindo os choques e os conflitos. Anos mais tarde, a expansão geográfica e o espírito humanista do renascimento cultural, que ocorreu em importantes países da Europa entre 1350 e 1560, marcando a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, fortaleceriam o movimento que culminaria na Reforma Protestante, que se faria cair por terra, que faria cair por terra o poderio papal ou do Papa Católico. Os séculos XIV, XV e XVI foram a era da Renascença, que mesmo não sendo um movimento religioso, abriu a mente de muitas pessoas para o ensino dos reformadores. Então, este anseio por querer, por buscar saber mais, né, oriundo do comércio, dessa globalização que eles estão experimentando no seu tempo, é que alarga as fronteiras do pensamento humano. E aí nós temos dois vieses aqui para ser vistos nesse momento histórico, que é a Renascença influenciando os seculares e a Renascença influenciando aqueles que são do sagrado, que estão no âmbito da teologia sagrada. Quando ruiu o Império Bizantino em 1453, na conquista de Constantinopla pelos turcos, muitos eruditos, aqui esse ponto é interessante para você guardar e você entender um pouco melhor a Renascença. Então, muitos eruditos fugiram para o Ocidente, porque nós tínhamos o Império Romano com a capital em Roma, no Ocidente, e Constantinopla no Oriente. Então, o Império bizantino, de Bizâncio, ele cai em 1453, quando os turcos eles conquistam Constantinopla. Então, foge-se lá do Oriente, que tem uma estrutura de pensamento grega, né? Em Roma é latina, então os gregos do Oriente, da Igreja Oriental, eles fogem para o Ocidente, levando consigo não apenas o seu conhecimento teológico, mas tesouros da literatura grega que haviam sido cuidadosamente preservados através dos anos. Então, diversos papas foram entusiastas da nova erudição e arte, sem perceber que esse novo espírito questionador ele acabaria detonando o próprio papado. Então, esse texto, esse subsídio está aqui no nosso livro História da Teologia, do nosso curso médio do Instituto Bíblico Esperança, um material muito extraordinário e bonito. O Papa Nicolau V, fundador da Biblioteca do Vaticano, foi um dos maiores apoiadores da Renascença. Ajudou artistas eruditos e fez obras clássicas gregas fossem traduzidas para o latim. Então, saiu do grego, foi para o latim, ou você que está me vendo, o grego aqui,
né, vai para o Ocidente, aqui para parte latina do Império, e aí traduz do grego para o latim com vistas à preservação. Boa parte dos mais conhecidos arquitetos, artistas e escultores, homens do calibre de Rafael, Michelangelo, Leonardo da Vinci, estavam encarregados da construção e ornamentação da Basílica de São Pedro, lá no Vaticano. E aí sai da Renascença e desemboca o humanismo. Então, a Itália foi o principal centro humanista nos fins do século XV, por conta da Renascença, desses artistas que a gente está falando, né, do impacto cultural sobre o lado ocidental e latino do Império, né? A ética e a moral dependem agora do homem. Assim, os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga a fim de desconstruir os livros sagrados. E aí, então, a influência dessa cultura secular sobre o sagrado, a junção dos dois, nós temos aqui esse sentimento humanista querendo sobrepujar a história religiosa de milênios. Esse é o grande conflito do humanismo com o cristianismo nessa época. A Bíblia possui um arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade, como temos lá em Deuteronômio 6, e a Escritura ensina a igualdade entre raças, classe social e gênero, como está lá em Gálatas 3 e 28. Leia esses textos lá na sua aula, porque vai lhe fazer bem. Com relação aqui à igualdade de raças, classe social e gêneros, nós podemos olhar que Jesus é o personagem bíblico que mais dignificou as mulheres. Nós vamos olhar que no judaísmo nós temos as sinagogas onde as mulheres não entram na igreja, elas têm uma participação importantíssima, embora na questão hierárquica as mulheres não se encaixam ali nas posições de liderança da igreja, mas elas têm uma atuação constante, sólida e consolidada na igreja e na história da igreja. Outros sim, a igreja é o corpo de Cristo que recebe homens e mulheres de todos os povos, de todas as tribos, de todas as nações, classes sociais, formação acadêmica, etc, 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 etc. Então toda a ideologia moderna com afã político, ela precisa se prostrar à historicidade do cristianismo, por exemplo, e perceber que nele todos esses dilemas que são hoje questionados nas ideologias políticas, eles foram solucionados na igreja cristã, ou seja, no corpo de Cristo todos são bem-vindos e todos podem ser cheios do Espírito Santo, homens, mulheres, jovens, velhos, inclusive servos e servas, as pessoas mais simples e humildes, todos serão cheios do Espírito Santo, porque essa é uma promessa do Pai. Então, do mesmo material nosso, eu tiro mais esse texto para explicar o humanismo. Entre os notáveis humanistas cristãos estão Savonarola, que foi um frei católico cuja santidade e pregação fervorosa impressionaram profundamente as massas. Então nós tínhamos a Renascença que gerou o humanismo. O humanismo ele molda, inclusive, a mente de pessoas que estão no âmbito do sagrado, como Savonarola. Temos aqui John Colet, um dos mais brilhantes intelectuais de Oxford, na Inglaterra, que rompeu com a metodologia escolástica, que era uma escola acadêmica dentro do catolicismo que visava fornecer uma teologia mais técnica que desse, então, uma contraposição a esse movimento humanista e renascentista. O problema é que a escolástica ela era deveras intelectualizada e as massas, de maioria analfabeta e ignorante, não alcançava a altura, né, da rigidez da escolástica e que pregava arduamente contra o sacerdotalismo e a transubstanciação, que seria então a doutrina de que na Eucaristia o corpo de Cristo estava lá e se transformaria a substância do pão no corpo de Cristo, literalmente na boca de quem a recebia. Erasmo de Roterdã, professor de divindades e grego em Cambridge, que foi um dos mais importantes dos humanistas, apontando constantemente a necessidade de uma reforma na igreja,
Sua mais valiosa contribuição foi a edição grega do Novo Testamento, que produziu em 1516. Pela primeira vez, os teólogos tinham a chance de comparar o texto original do Novo Testamento em grego com a versão da Vulgata latina de Jerônimo, que foi feito em latim. Então nós temos a Septuaginta naquele período interbíblico. Jesus ele se utiliza dela, que é uma tradução do hebraico para o grego da época de Cristo e dos seus apóstolos, e depois, com o desenvolvimento da história da igreja, em Roma se pega os textos em grego e em hebraico e se traduz para o latim, que é a linguagem do império. E há muitas distorções das palavras nos seus sentidos originais na Vulgata Latina, como, por exemplo, a questão do arrependimento. O arrependimento no grego tem o sentido de mudança de mente, contrição do coração. E as pessoas, quando se arrependem, então elas se desmancham, elas se constrangem, elas se compungem. Já no latim, quando a pessoa ela vai ler a questão do arrependimento, ela vai então perceber que na visão latina ela precisa sofrer. Ela precisa então se mutilar, ela precisa então pagar o preço, ela precisa, como na visão católico-romana, demonstrar que ela está se arrependendo através do sofrimento e da sua aflição. Então, não me ocorre agora a palavra que expressa todo esse sentimento, ela fugiu da minha mente, mas essa atuação da contrição, do arrependimento através de sacrifícios e de suplícios, é que lá nesse retorno aos originais da Escritura, né, que vão desfazer de certa forma essa tradução da Vulgata Latina e colocar as palavras dos seus reais sentidos a partir do original, também são efeitos do humanismo, desse renascentismo, dessa ânsia por buscar a verdade acima de tudo e não uma interpretação para a satisfação de uma tradição. A palavra me voltou à mente agora, graças a Deus, a penitência. Então, na Vulgata, o arrependimento é penitência, né? Enquanto que no grego é a própria contrição do coração. Você não precisa se mutilar para buscar o perdão de Deus. Então, quando tem esse retorno, Erasmo de Roterdã coloca as coisas no lugar e as escrituras elas começam agora a tomar um outro sentido no ideário cristão. Erasmo demonstrou que a tradução de vários textos importantes do Novo Testamento na Vulgata não se justificava, como eu já expliquei. Como uma série de práticas e crenças da igreja medieval eram fundamentadas nesses textos, as alegações de Erasmo foram vistas com alarme pelos católicos conservadores que queriam manter as práticas antibíblicas e com um enorme prazer pelos reformadores que queriam eliminá-las. Então nós temos, depois do renascentismo e do humanismo, nós temos o iluminismo, a era das luzes, e o pós-modernismo. Então o iluminismo surgiu na Europa no século XVII e XVIII. Os adeptos rejeitavam a tradição, entendiam que o homem era senhor do seu destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida, e isso quer dizer que os valores que eram absolutos agora se tornam relativos. A coletividade foi substituída pelo egocentrismo, relacionamentos se tornam superficiais. Os dois grandes imperativos que marcam esse movimento foram o hedonismo, né, o hedonismo que vem de Edom, que é a prática de todas as concupiscências do seu coração, e o narcisismo, que é o amor a si mesmo, que é a fábula de Narciso. O Narciso que ia sempre no rio para olhar a sua face no brilho das águas, e um dia o rio revelou que, na verdade, era ele quem se olhava no brilho dos olhos de Narciso. Então veja como o amor a si mesmo no rio, nas águas do rio e no Narciso, estavam ali
presentes tanto no rio como em Narciso, personagem dessa fábula. Chegamos no tópico 3 da nossa lição, e aqui nós já estamos indo para o nosso final, no nosso checkmate, por assim dizer. E o tópico 3, que está aí da tela, tem por título Tipos de Auto-idolatria. E a síntese auto-idolatria pode se manifestar de muitas formas, inclusive travestida de religiosidade. Então nós temos aqui a idolatria da autoimagem. A idolatria é tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Culto à autoimagem é uma forma de idolatria. O narcisismo, que eu já expliquei aqui, o que reflete a natureza do homem em pecado. E o apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta. Ainda nesse texto da nossa lição, contrária à autoidolatria, a Bíblia ensina que a primazia é de Cristo e não do homem. Se você tem problemas com a sua autoimagem, se você não tem prazer em se conhecer melhor, eu sugiro que você mude os seus conceitos, que você se avalie, que você cuide da sua aparência, que você não se despreze, né, não se autocomisere. Por quê? Porque Jesus falou que para amar o próximo você precisa amar a si mesmo. Amarás o próximo como a você mesmo. Ou seja, você não pode querer amar os outros e desprezar a si. Você está contra o princípio divino. O problema é inverter isso e você colocar a sua imagem, a sua personalidade acima da coletividade, como se você fosse mais importante do que as pessoas a quem você serve. Nós, professores de IBD, servimos a nossa classe em todo domingo de manhã. E durante o tempo em que nós estamos nos preparando, eu para fazer a pré-aula, para depois ministrar na igreja, você me assistindo aqui nesse vídeo, lendo muitas fontes, buscando em outros vídeos também mais para a sua aula, tudo isso é uma dedicação, é um serviço para a sua classe. Então a sua classe não lhe serve, você serve a classe. Esse é o sentimento que deve estar no nosso coração, essa percepção real de que eu sou o servo e não o ídolo nessa história. E que Deus nos ajude então a não nos desprezarmos ao ponto de destruir a nossa imagem, certo? E que você preserve a sua imagem diante dos outros, impondo respeito, angariando admiração, sabendo receber os feedbacks, sejam eles positivos ou negativos, e você fique no centro da vontade de Deus, porque a primazia é Cristo em nós. Idolatria no coração. Deus condena a adoração de ídolos aqui dentro no nosso coração. E nós temos também aqui no nosso slide, acabou que eu não acabei colocando por uma falha nossa, temos também a idolatria sexual. A falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade, como diz Romanos 1:27. Então, nada acontece por acaso, há uma cadeia de coisas acontecendo. Então, vem a sensualidade, vem os ídolos do coração, né? Primeiro, você se auto-percebe fora da vontade de Deus. Depois você tem os ídolos no coração, inclusive você mesmo. Aí depois você vai gerando a sensualidade. Tudo isso tem a ver com a religião natural que a gente já falou aqui. E aí então surge da sensualidade a imoralidade, a libertinagem. A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado. Então, há pessoas que não conseguem romper com esse ciclo de padrões de iniquidade. Ele sempre vive alimentando a sua natureza física e humana. Não se trata apenas da prática de ato imoral, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito, ou seja, viciosa, né? A busca viciosa, viciante, ele está envolvido nisso. Então, o altar da idolatria sexual vai sendo edificado no coração e a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio dos pecados. É por isso que nós, como pastores, a gente sempre instrui os irmãos a andar em humildade, modéstia, contrição, contenção,
quando você percebe o povo entrando por uma vaidade excessiva, toda essa corrente lógica e consequente já está acontecendo no coração dessas pessoas. Dali para o ato, dali para o fato, dali para uma realidade de pecados, é um pulo. A orientação bíblica para escapar desse mal ou a idolatria sexual é viver no espírito para jamais satisfazer os desejos da carne, como diz Gálatas 5:16. Chegamos ao final da nossa pré-aula da lição de número 4 do terceiro trimestre de 2023 da nossa EBD de adultos, pedindo a Deus então que você seja muito abençoado e que você possa orar pelas pessoas envolvidas nesse expediente e que você possa também, nesse próximo domingo, ter uma ótima e produtiva aula. O nosso desejo e petição a Deus é que tenhamos um encontro na próxima aula, na lição de número 5, e que você possa, chegando na 5, dar testemunho de que até aqui nos ajudou o Senhor. Então, uma boa aula nesse próximo domingo, que você seja produtivo e eficaz, e até a próxima aula, em nome de Jesus. Até lá!